Olá, blogueiros e blogueiras, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula do nosso mini treinamento para blogger. Bom, pessoal, nessa aula aqui, nosso blog ele já está praticamente pronto, tá? Eu acredito que toda a estruturação básica dele já foi concluída. Se vai faltando mais alguma coisa, haverá uma outra aula apenas com esse complemento. Mas eu acredito que esteja pronto. Então, nesta aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas com a parte da publicação, tá? Que é o conteúdo que vai rechear o nosso blog e que vai defini-lo como um blog, para falar a verdade, né? Eu quero que vocês reparem que nessa aula eu não estou na guia anônima, tá? Porque como a gente vai trabalhar apenas com as publicações, a gente não vai mexer no CSS nem nenhuma parte estrutural do nosso blog, não é tão obrigatório assim ser feito na guia anônima, tá? Então vou utilizar a guia normal mesmo, tá? A guia pública, assim eu posso dizer. A guia do não crime, né? E assim a gente vai trabalhar nas publicações. Vamos aprender todas as ferramentas que o blog disponibiliza, tá? Para fazer uma publicação bem bacaninha, bem legal e bem estruturada em nosso blog, beleza? Então, vamos voltar aqui para a interface do blog, que vocês já sabem como acessar essa dashboard, eu não preciso estar falando, tá? E a gente vai vir aqui, ó, em postagens, beleza? Aqui em postagens a gente vai clicar no botão nova postagem. A gente vai ser redirecionado para a página onde iremos criar a nossa primeira publicação. Então vamos lá. Essa primeira publicação aqui, eu vou estar explicando quais são cada elementos dessa caixa de texto aqui para a gente poder estar escrevendo, tá? E vou aproveitar para estar explicando aqui toda a configuração da nossa postagem, tá bom? Então, bora lá. O título, ele como padrão de qualquer sistema de blog, ele é um título da tag. A tag eu vou sempre deixar maiúsculo, tá? H1. O que é essa tag aqui, H1? Isso significa o código HTML desse texto, tá? Então, você não precisa dominar HTML, mas é bom você ter esse conhecimento básico. Então, esse é o nosso título. Agora já vem aqui para um bizuzinho, ó. Sempre que você coloca um título, aqui no link, ele tenta criar um link automático com base nesse título, tá? Então pode ser que esse link aqui não seja algo que te agrade. Então eu recomendo que você sempre crie um link personalizado, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar primeira publicação, tá? Lembrando que acento, espaços, essas coisas não fica muito legal. Então aqui eu vou botar primeira, tracinho, publicacal, no caso. E vou concluir, tá? Então, esse vai ser o link da minha publicação. Vai ter o ano, vai ter o mês e lá o texto lá o texto personalizado que eu digitei, tá bom? Aqui são os marcadores. Os marcadores é o que vai ficar na nossa categoria, tá? Então, se a gente definiu aqui um menu para categorias, é interessante que você coloque um marcador pensando na categoria. Tendo em vista que o marcador que você colocar vai aparecer aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar artigos, tá? Vamos deixar só uma categoria com o nome artigos e vou clicar em concluir, tá bom? O local é só por uma questão de SEO mesmo, você pode deixar em branco, mas eu vou colocar aqui Pernambuco, tá? Que é meu estado, eu amo esse Pernambuco. E aqui eu vou clicar em concluir, ok? Nas opções avançadas eu sempre gosto de deixar nessa configuração que está aqui. Eu gosto de permitir comentário, mas você pode bloquear. O modo de escrever, eu gosto de interpretar o HTML, como eu já expliquei, eu acredito na aula das paginações, mas você pode colocar para mostrar o HTML literalmente também. E aqui eu gosto de pressionar o BR junto da tag Enter, tá? Mas aí se você quiser estar escrevendo a tag BR, que é o código HTML semelhante ao H1, sem problema nenhum.
Isso daí é uma questão de configuração a gosto, tá? Então, vou vir aqui pegar um lorem y, tá? Para não ter que estar digitando muita coisa. Então, vamos para o nosso lorem y novamente. E eu vou criar aqui um texto de 15 parágrafos, porque 15 parágrafos já é o suficiente para a gente poder fazer a nossa primeira aula, tá? Ou a nossa primeira publicação. Vou copiar apenas esses 2 primeiros parágrafos e vou colar aqui, vou selecionar e vou remover a formatação de texto que já vem do site do lorem y, tá? Então aqui eu removi a formatação de texto e aqui eu coloquei o nosso primeiro parágrafo. Nossos 2 primeiros parágrafos, tá? Esses parágrafos aqui, ó, eles estão na configuração normal porque é um texto normal, tá? Aqui tem onde a gente pode escrever, aqui tem o HTML, no momento não tem nenhuma programação. Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui o código o texto do jeito que eu copiei do site lorem y, tá? Se a gente vier para HTML, ó, ele tem uma div que ele traz toda a formatação da div lá com a fonte, open sans, etc e tal, beleza? Então, é por isso que aqui a gente sempre tem que estar limpando essa formatação, tá? Então, a gente limpou a formatação, o HTML aqui ele está limpo, beleza? Então fica essa dica aqui para você também. Vamos lá. Esse daqui é o nosso primeiro parágrafo, tá? Disfarça aqui, eu tive um pequeno bug mental. Acabei esquecendo as próximas palavras, mas vamos continuar. Esse daqui a gente colou o primeiro parágrafo, é um texto normal, não tem muita coisa a ser explicada, tá? Então, vou dar um Enter aqui, no caso 2, para pular uma linha. Aqui onde eu tenho o tipo de texto, eu vou colocar, no caso, subtítulo. Não, vou colocar título, tá? E aqui eu vou colocar este é um exemplo de título tag H2, tá? A gente vem aqui, ó, na HTML, a gente viu que ele formou um H2 aqui, ó, e aqui ele fechou a nossa H2, tá? Então, este é um exemplo de título tag H2. Vou dar um Enter. Vou copiar aqui mais 3 parágrafos. Tá? Vou colar. Selecionar tudo. Limpar a formatação. Prontinho. Este é um exemplo de título tag H2. Tá? E aqui são os textos que estão sendo escritos. Tá bom? Então, bora brincar aqui um pouquinho com esse texto. Antes de brincar com esse texto, deixa eu definir a imagem que vai ficar em destaque, tá? Vou vir aqui em cima do meu texto, dá 2 Enter, é sempre bom estar dando 2. Vou clicar aqui em imagens, tá bom? E aqui você pode escolher uma imagem do seu computador, tá? Vou escolher essa imagem aqui dessa onça negra de olhos azuis, ou um gato, não faço nem ideia do que é isso. E vou selecionar essa imagem, ok? Vou selecionar ela, vou colocar muito grande, centralizado, vou deixar centralizado mesmo. Propriedades aqui, eu vou colocar gato preto do olho azul, tá? Porque é a imagem, mas isso é para cuidar do SEO, tá? Então, o título da imagem ela tem que ser relacionado ao título da sua publicação e o texto alternativo é aquele texto que vai ser exibido na versão para quem tem deficiência visual, tá? E aí, no caso, em vez de aparecer a imagem, o áudio vai aparecer alguém lendo, uma inteligência artificial lendo esse texto alternativo, lendo essa descrição aí que você vai colocar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, gato preto de olhos azuis. Vou copiar e o texto alternativo eu vou colocar da mesma forma, tá? Então, coloquei aqui. Essa imagem aqui, por padrão, como ela é a primeira imagem que eu estou publicando, ela vai ser a imagem de destaque, tá? Então, sempre coloque primeiro a imagem de destaque, tá bom? O blog aqui, ele não tem a opção onde a gente possa definir qual será a imagem de destaque. Então, é interessante que você coloque a primeira, tá? Aqui no código,
Ok, então é interessante que sempre seja a primeira para poder facilitar, tá? Bora voltar aqui para o nosso segundo parágrafo. Porque agora a gente vai selecionar uma nova imagem. Eu vou pegar essa imagem aqui que já foi utilizada uma vez, tá? Selecionar ela vai ficar aqui em cima, tá vendo? Por que ela está aqui em cima? Porque ela está centralizada, tá? Então eu vou colocar ela alinhada à esquerda. Veja que ela já alinhou aqui com a nossa publicação. Sendo que nessa imagem aqui eu vou colocar uma legenda, tá? Então eu vou colocar aqui reunião executiva. Cadê? Reunião executiva, tá? Aqui eu vou selecionar, vou vir em propriedades e vou colocar só reunião. Reunião. E aqui no texto alternativo deveria ser homem dando uma palestra para um grupo de pessoas. Pronto. E aqui eu dou OK. Beleza? Vamos continuar aqui. A gente já brincou um pouquinho com essa primeira publicação, né? Então, bora dar um Enter aqui, outro Enter. Vamos vir para o subtítulo, tá? Este é um subtítulo tag H3, tá? Bora vir aqui, ó, HTML, este é um subtítulo tag H3. Vocês podem confirmar, tá? Então, 2 enters, tá? Bora pegar aqui agora 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. Vamos colar. Selecionar tudo, limpar a formatação. Ok, aqui eu vou apagar os espaços em branco que vai ficar. E aqui nesse parágrafo a gente vai brincar da seguinte forma, tá? A gente vai brincar com as cores do texto e do fundo. Eu vou selecionar esse ponto aqui, ó, e vou colocar o fundo dele na cor verde escura, e o texto eu vou deixar branco, tá? Então é uma forma de destacar. Aqui nessa primeira parte aqui desse segundo parágrafo, eu vou deixar negrito, ok? Nessa segunda parte aqui, eu vou deixar itálico, tá? No primeiro ponto, eu vou deixar ele sublinhado. Vou fazer o seguinte, que é para destacar um pouquinho mais o itálico aqui, eu vou deixar ele na cor vermelha para ficar mais fácil para a gente identificar. Agora eu acho que esse vermelho aqui não ficou muito legal não. Deixa eu botar esse vermelho aqui, pronto. E o sublinhado, como ele vai ficar com a linha, vai ficar fácil de identificar, mas bora deixar na cor azul, ok? E ficou faltando um parágrafo aqui, não foi para o nosso taxado. Mas eu não vou pegar o parágrafo não, tá? Eu vou aqui, ó, ProUni e tal, e vou botar um taxadozinho aqui, que é para deixar com a linha no meio, tá? A gente já deu uma brincadinha foi fogo. A gente já brincou um pouquinho aqui com esses parágrafos, tá? 2 enters, e agora a gente vai para um título secundário, tá? Então, este daqui é um título, este aqui é um título secundário, tá? Vou tirar aqui toda essa formatação desnecessária, tá? Que não deveria ter. Vou botar aqui para normal e aqui título secundário. Pronto, tá? Tá como título secundário. Corrigir aqui o português. Não, deixa ele errado mesmo. Deixa ele errado, tá? Deixa ele errado que depois a gente vai entender por quê. E aqui eu vou dar 2 enters, tá? Ficar normal. E agora eu vou pegar 5 parágrafos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vai vir aqui, ó. Colar. Selecionar tudo. Limpar a formatação. Certo? Com esse parágrafo aqui, a gente vai brincar da seguinte forma, tá?
faço nem ideia de como é que a gente vai brincar com ele. Deixa eu ver aqui o que é que está faltando apresentar. Bora fazer o seguinte. Antes desses textos, deixa eu colocar um vídeo, tá? A gente vai adicionar um vídeo aqui do próprio YouTube. Tem a opção de fazer o upload, mas bora fazer do próprio YouTube mesmo, tá? Então deixa eu colocar aqui mini curso blog, tá? Então aqui já vai aparecer aqui os meus vídeos, tá? Colocar a primeira aula, aula 1, pronto, deixa ele aqui. Bom, galera, só tem um problema, tá? Aqui o Google, ele não está me trazendo nenhuma forma simples de estar colocando esse vídeo um pouco maior, tá? Mas aí a gente pode procurar o embed dele aqui no próprio HTML, tá? O próprio embed dele está aqui. E aqui a gente pode estar aumentando o widget, tá? Eu vou aumentar para 520, tá bom? Então, quando a gente vier aqui em escrever, ó, ele já vai estar um pouquinho maior, beleza? Aí você pode estar aumentando para o que você quiser. E aqui eu vou adicionar um link, tá? Bora adicionar um link lá naquela linha toda. Bora colocar para o site https://georgedesign.com.br, tá? Aqui eu vou colocar para abrir uma nova janela. E esse atributo rel nofollow é só para um link que você não quer disponibilizar um backlink, tá? Você vai estar informando ao Google que não é para ele indexar esse link que está aí, tá? Então, vamos deixar esse link aí, tá? Então, eu vou clicar em OK. Nesse segundo parágrafo aqui, a gente vai selecionar tudo, tá? Novamente. Vai selecionar, no caso, o segundo ponto. E aqui a gente vai adicionar um outro link, mas dessa vez a gente vai mandar para um endereço de e-mail, tá? Então aqui eu vou colocar, aqui ele traz uma mensagem, ó, tome cuidado. Lembre-se que sempre que você inclui um endereço de e-mail em uma página web, spammers desagradáveis também poderão encontrá-lo, tá? Então é por isso que eu não vou colocar nenhum e-mail aqui. Vou colocar apenas teste@email.com, tá? E aqui eu vou colocar rel nofollow. Agora eu não quero que esse link seja indexado, tá? Vou continuar para abrir uma nova janela e vou clicar em OK, tá bom? Então já adicionamos um link para um site, adicionamos um link para um e-mail. Da pessoa clicar nesse link aqui, vai ser aberta uma caixa para ela mandar um e-mail para esse endereço daqui, tá? Então, vamos continuar, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma brincadeira bem bacana, que é para vocês entenderem com mais facilidade, tá? Selecionar esse parágrafo todo aqui, e no tamanho do texto, eu vou colocar ele pequeno, tá? O do meio eu vou deixar ele normal, e o de baixo eu vou deixar ele maior, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum. Já foi título secundário. Como foi todos os títulos e tudo mais aqui, etc e tal, e blá blá blá. Para deixar essa publicação aqui do jeito que tá, tá bom? Então eu vou clicar em publicar. Aqui tem um marcador artigo, tá? E eu vou clicar em visualizar para poder abrir o nosso blog. Veja que o marcador artigos, ele já apareceu aqui, tá? E a nossa publicação, ela ficou dessa forma. Veja que ficou da forma que a gente configurou. O link vai para o site da George Design se eu clicar. Tá bom? Vamos esperar ele abrir. Olha aí. Ele abriu perfeitamente, beleza? E aqui no link de baixo, que foi que eu coloquei o e-mail, se eu clicar, ele vai abrir aqui a caixa para poder enviar um e-mail diretamente para aquele endereço que a gente colocou lá, ok? Então, tá tudo funcionando direitinho. E por fim, a gente colocou aqui as diferenças, tá? De um texto pequeno, normal e um maior. Existem outras formatações lá também que você pode ir testando aí em off, tá? Se a gente for para o início aqui, a gente já vai ver que vai dar uma modificada no começo do nosso tema, tá?
Tem aqui a publicação em destaque, tem as outras publicações que irão ficar aqui, etc. E como eu já mostrei, artigo veio para cá. Se a gente clicar, ele vai trazer todas as informações do artigo, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso blog e vamos criar uma nova publicação, tá? Nessa nova publicação, a gente vai colocar aqui no título, nova publicação, tá? Link permanente aqui, veja que ele vai tentar gerar um link automático com nova publicação. A gente vai colocar aqui link personalizado e vai colocar segunda publicação, tá? E concluir local Pernambuco novamente, tá? Pesquisar, pronto, concluído. Marcadores aqui, ó, artigos, ele já apareceu aqui embaixo, mas eu vou colocar um outro marcador, tá? Deixa eu ver aqui, informativos, pronto, concluído, marcador informativo tá lá. Ah, só esqueci, esse programar aqui, se você quiser programar sua publicação, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu quero mostrar para vocês como é que vai estar ficando, etc, e tal, e blá, blá, blá. Então, vamos vir aqui no nosso Lourenço, para pegar esse último parágrafo aqui. Opa. Bora adicionar. Limpar a formatação. Tá? E aqui a gente vai colocar um subtítulo, tá? Apenas um subtítulo. Ok? Não, subtítulo não. Bora colocar o título aqui, que é o H2. Tá? Título. Pronto. Apenas um título. Do 2 enters. Aqui a gente vai colocar novamente, tá? A imagem que vai ficar em destaque. Tá? Escolher arquivo. Bora botar esse leãozão aqui. Então é leão, bora lá. Essas imagens, galera, eu peguei do Google, tá? Por isso que eu não deixei link para vocês nem nada. Vocês podem pegar qualquer imagem aí só para poder praticar, tá? Então eu vou colocar aqui muito grande, centralizado, propriedades, leão, opa, leão, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, ok, pronto. Bora deixar esse leãozão aí. Apenas um título, bora vir aqui no Loren Y novamente. Copiar aqui esses dois parágrafos, colar, limpar a formatação de texto, tá? Vou deixar esses dois parágrafos aqui, e nesse primeiro aqui, vou deixar esse segundo, nesse segundo aqui eu vou colocar uma citação, para a gente ver como é que vai estar ficando, tá? Vou dar 2 entres, vou vir aqui, subtítulo, outro subtítulo não, título, outro título, tá? Bora pegar aqui no Loren Y de novo, bora pegar agora 3, tá? Colocar aqui, limpar a formatação, e agora a gente vai brincar aqui com a tipografia, tá? A tipografia que ele está vindo aqui para o padrão, se a gente for vir para a nossa primeira publicação que a gente fez, é a tipografia que a gente colocou, tá? Que a gente definiu lá na aula, onde a gente mudou a fonte do nosso tema, tá? Sendo que aqui eu posso definir, no caso, uma fonte padrão, tá? Que já vem aqui do próprio Blogger. As fontes são bem feinhas, não são fontes padrões. Então eu vou selecionar aqui só para vocês verem uma diferença. Eu vou botar essa corrieira aqui, que é a mais diferenciada, tá bom? Então eu vou deixar a corrieira ali para estar diferenciando. E agora o que a gente vai fazer? Eu acredito que eu já tenha mostrado quase tudo, não foi? Foi. E aqui a gente só vai dar aqui 2 enteres e vai colocar essa expansão aqui de postagem, tá? E aqui vamos dar mais um enter. Vamos vir para um título, mais outro título, mais outro título, tá? Dá 2 enteres, e aqui a gente vai pegar 4 parágrafos,
Não, parágrafos não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar listas ordenadas, tá? Então, vamos criar uma lista ordenada, ok? Vou dar 2 pontinhos, dou um Enter. Aqui, ó, eu vou selecionar a primeira lista de numeração, tá? Vai ser uma lista por números. Então, já apareceu aqui por padrão o número 1. Então, eu vou colocar lista de ordem, ponto e vírgula, dou um Enter. O 2 ele aparece por padrão, sendo que eu não quero deixar no segundo, eu quero botar uma segunda lista de ordem. Então, eu vou pressionar o Tab, tá? Então, veja que o 1 já foi lá para frente. Então, lista de ordem secundária, ponto e vírgula, Enter. Veja que ele foi para o segundo ponto da lista de ordem secundária, sendo que eu vou querer uma terceira lista de ordem. Então, lista de ordem terciária. Gente, terciária, eu acho que eu escrevi errado. Terciária. Como é que se escreve terciária agora? Terciária. É terciária mesmo? Sério? Deixa eu ver aqui. Terciária. Terciária, na escala de tempo geológico, terciária era uma antiga. Aqui, terciária, que pertence à terceira classe ou ordem. Tá, então é terciária mesmo, tá? E da dúvida a gente corre sempre para o Pai Google. Então aqui a gente criou a nossa lista, tá? E quando eu der Enter, eu só vou estar criando a lista de ordem embaixo da ordem que a gente colocou, tá? Então aqui vai ser o número 2, tá? Ordem terciária, tá? Agora que eu sei que é terciária, eu vou estar falando terciária nessa bosta, bora lá. Então aqui vai ser o segundo item da lista terciária. Mas eu quero voltar para a lista secundária. Então eu vou pressionar Shift e Tab. Voltei para o segundo ponto da ordem secundária. E aí eu vou pressionar Shift Tab novamente para ir para a lista de ordem a principal. E aqui eu vou deixar lista de ordem, tá? Ponto e vírgula, e aqui lista de ordem, tá? A gente deixou tudo enumerado, tá? Vou dar 2 Enters para poder sair da lista de ordem, e aqui eu vou colocar, vamos criar outra lista de ordem, tá? 2 pontos, Enter, e agora a gente vai vir aqui, ó, para a lista de marcadores, tá? Aqui eu vou copiar do jeito que está aqui e colar, só para que vocês possam entender. Opa! Legal, já quebrei aqui a lista, bora lá. Pronto. Só para que vocês possam entender. E aqui eu vou dar um tab, ó. Foi para a ordem secundária. E aqui eu vou dar 2 tab para ir para a terciária, tá? Então, tá aqui a segunda lista foi criada, tá bom? Vou copiar do jeito que está aqui. Vamos dar 2 Enters para sair da nossa lista. E vamos criar uma lista de ordem personalizada, tá? Agora a gente vai para uma personalizada. Vou colar tudo aqui, tá? E aqui eu vou limpar a nossa formatação de texto, tá? E o que é que eu vou fazer para estar criando essa lista de ordem personalizada aqui? É bem simples. Eu vou simplesmente inserir caracteres especiais, tá? Que é, no caso, aquelas famosas setinhas. Então, bora definir essa setinha lá para essa primeira setinha aqui para a ordem principal, tá? A nossa ordem principal. Opa, tá não é errado aqui. A nossa ordem. Não estou entendendo porque está indo para baixo quando eu estou apertando o Enter. Mas bora lá. Quando eu estou apertando o Enter, não. Quando eu estou apertando espaço. Então, bora lá. Ok? Aqui eu vou dar espaços até alinhar com a ordem de cima. E vou escolher outro tipo de setinha. Deixa eu ver aqui. Para colocar... deixa eu ver...
Deixa eu escolher um aqui. Pronto, bora colocar essa setinha aqui. Vou dar um espaço, tá? E aqui eu vou continuar dando espaço até alinhar com a lista de cima. E aqui a gente vai escolher a última setinha. Vou deixar essa daqui mesmo, tá bom? E dou mais um espaço. Fecho aqui a nossa caixa de diálogo. E pronto, a nossa lista de ordem foi concluída, tá? Então, vou dar 2 espaços aqui. E agora a gente já aprendeu todos os elementos, tá? Com essas 2 publicações. Então, eu vou criar aqui agora um título secundário. Finalmente, outro título. Finalmente, outro título. Tá? Eu vou dar 2 espaços. E aqui eu vou colocar o seguinte. Contato. Para mexer com o link de novo. Bora botar aqui site www.geodesign.com.br. ok? Quando eu selecionar aqui, ó, e clicar em link, ele já vai identificar um site automático, tá? Porque a gente escreveu www.site tal. Isso aqui eu vou clicar em alterar, só para poder adicionar aqui uma nova janela, tá? E aqui, ó, selecionar novamente, e-mail, tá? teste@email.com. Selecionar tudo, botar um link. Ele vai identificar também por culpa do .com, porém ele vai colocar como... ele já identificou como e-mail, ó. Legal. Então eu vou colocar aqui, ó, hello no flow, abrir uma nova janela. Pronto. Então, tá aqui. Essa é a nossa publicação. Mas bora fazer o seguinte, bora adicionar um mapa aqui de Pernambuco, tá? Então, bora vir aqui, Google Maps, tá? Maps.google, só para a gente adicionar um mapazinho lá na nossa publicação, só para poder mostrar um negócio diferente a vocês. E bora colocar aqui Pernambuco, tá? Vou pegar aqui o mapa de Pernambuco. Ok? Aqui, quando mostrar o mapa de Pernambuco, eu vou colocar em compartilhar, tá? E aqui eu vou clicar em incorporar mapa. E eu vou pegar esse iframe aqui, vou botar grande, tá? Vou pegar esse iframe aqui, vou clicar em copiar HTML. A gente vai vir para a nossa publicação do blog, tá? Vai vir aqui no HTML. E aqui nessa div que já foi criada, por culpa dos 2 enters que eu dei, a gente vai colocar o nosso iframe, tá? E vai voltar a escrever. E aqui ele vai trazer um mapinha de Pernambuco, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque se vocês quiserem adicionar qualquer novo elemento, você pode adicionar dentro do HTML. Um exemplo, se eu quiser adicionar uma linha aqui após o e-mail, eu venho aqui no HTML, aqui onde está a div que foi criada após o e-mail, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar BR para dar um parágrafo, tá? E aqui eu vou colocar um HR, tá? Um HR. E aqui eu vou colocar outro BR, tá? Quando eu vim aqui escrever, ó, ele adicionou uma linha aqui após o mapa. Então, vou clicar em publicar. Vamos visualizar a nova publicação, tá? E ficou com o nome nova publicação porque eu esqueci de adicionar o título. Não, foi esse título que eu coloquei, não foi? Foi esse título que eu coloquei, disfarça. Então aqui, ó, nova publicação. A gente vier, ó, ela tá toda do jeito que a gente configurou. Veja que o espaçamento que a gente botou lá deu um espaçamento a mais, tá? Eu poderia ter colocado aqui, mas enfim, isso aqui foi algo que não foi planejado. E aqui está o mapa de Pernambuco, da forma que ele foi incorporado, tá? As pessoas possam estar modificando ou indo para onde quiser visualizar. Ok? Então, tá aqui, ó, publicação que talvez vocês gostem, que são as publicações em destaque, tá? A gente vier aqui para o início, tá funcionando tudo direitinho. Na medida que for preenchendo o blog com novas publicações, mais preenchido o nosso blog vai estar ficando, tá? Então,
essa é a nossa aula de hoje. O foco, como eu disse, está sendo todo na publicação, tá? Então, a gente vai estar ficando por aqui, tá? Um forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.